Ok, retornando à sessão matutina do dia 30/7, passo a palavra ao doutor Zé Renato, item 317, recorrente é Geonex, final de 11h50. Pois não? Corrigindo, hoje é dia 30. Eu falei dia 30, não falei? Falou 27. Não, eu falei 317 o item. Bom, tudo bem, hoje é dia 30/7, matutino, item 317, relatoria do Zé Renato. Por favor. Obrigado, Corinto. Presidente, esse processo havia saído em vista para o Vinícius, só que era para eu adequar ele, porque eu tinha pedido uma resolução. E, na verdade... Então, já que é assim, eu vou dar a palavra para o senhor mesmo, não vou passar a palavra... Sim, eu só estou pontuando, porque na pauta constou isso, né, na ata e na pauta, e só para situar os colegas. E bem pontuado, porque você deve ter reparado que eu estou fazendo um procedimento que, quando tem vista, eu já estou passando direto para quem pediu vista. Perfeito. A gente andar mais rápido. Tá certo. Então, o senhor está com a palavra, doutor. Bom, o relatório é curtinho, tá? Trata recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade para manter a glosa em relação aos créditos apurados pela recorrente a título de insumos adquiridos com alíquota zero, despesas que não representam insumo, aquisição de pallets, bens do ativo imobilizado, recuperação acelerada. Em recurso, veio a preliminar, a recorrente entende que está prescrita a pretensão da Receita de exigir os créditos aqui discutidos, já que o processo administrativo em questão permaneceu paralisado por mais de 3 anos, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da 9873/99. No mérito, ela fala de efeitos vinculantes do decisão administrativo, aquisições dos bens e serviços utilizados como insumo, que os pallets são insumos de produção utilizados para a proteção e acondicionamento do produto e para facilitar o transporte, que os insumos adquiridos com alíquota zero, a vedação prevista no artigo 3º, parágrafo 2º da 10.637, não se aplicaria ao caso, considerando que os produtos adquiridos são tributados pelas contribuições, nos bens do ativo imobilizado, recuperação acelerada, que as máquinas e os equipamentos são utilizados no processo produtivo da recorrente e devem ser beneficiadas com a depreciação. Esse é o relatório, presidente. Olha só, pode ir para o voto. Eu sugiro aqui tem uma prejudicial, não é isso? Isso, tem a prejudicial, depois tem o conselho de insumos e depois a gente já entra no caso a caso. Então vamos para a prejudicial, a gente vota a prejudicial e depois a gente vai direto para os insumos do jeito que a gente vai fazer. Tá? Perfeito. Bom, prejudicial de mérito. A recorrente preliminarmente pede a aplicação do artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 1º da 9873 de 99, que dispõe que prescreve 5 anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direto e indireto, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar a infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Ao contrário do que vocalmente entendeu a recorrente, o referido dispositivo trata de prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva da Administração Pública Federal, matéria essa que não é objeto dos autos. Aqui, analisa-se o direito da contribuinte ressarcir créditos PIS por fins inexistentes e inexistindo qualquer ato administrativo de cunho punitivo. Além disso, a recorrente pede a aplicação do prazo prescricional pelo fato do processo ter ficado parado por mais de 3 anos, ou seja, pede a aplicação da prescrição intercorrente. Quanto a isso, aplique-se o teor da súmula CARF 11, que não se aplica a prescrição intercorrente nos processos administrativos e fiscal. Nesses termos, afasta-se a pretensão da recorrente. Ok. Doutor Vinícius. Com relator. Doutor Walker. Com relator. Doutor Jorge. Como relator. Corinto. Acompanhe. Rafael.
Relator. Denise? Com o relator. Também com o relator, unanimidade, foi afastada a preliminar. A prejudicial, no caso. Doutor, pode ir ao mérito. Bom, o mérito, eu começo aqui com o conceito de insumos, que todos já estão, como eu, carecas de saber. Eu vou já lá para a página 7, final da página 7. As conclusões acima, tá. Feitas essas considerações, passa-se a análise específica dos pontos controvertidos suscitados pela recorrente em seu recurso, todos relacionados aos itens glosados pela fiscalização, considerando, para tanto, seu objeto social, a saber, aí aqui tem o objeto social dela. A sociedade tem como objeto exploração dos ramos de fabricação de gelatina, industrialização de produtos de origem natural, animal, indústria química, comércio, fabricação e montagem de máquinas e equipamentos para uso de indústria alimentícia e farmacêutica, prestação de serviços técnicos pertinentes à atividade anteriormente mencionada, importação e exportação, armazenagem e distribuição de matéria-prima e gelatina, e participação em outras sociedades na qualidade de sócio-acionista. Bom, da decisão administrativa de efeito vinculante, que ela fala. Neste tópico, a recorrente pleiteia seja dado o mesmo destino a outros processos julgados pela DRJ em relação à matéria envolvendo o crédito apurado de bens do ativo imobilizado. Contudo, as decisões proferidas em processos administrativos não possuem efeito vinculante, posto que carecem da eficácia normativa e não têm observância obrigatória dos órgãos julgadores, servindo apenas como precedente jurisprudencial. Assim, afasta-se o pleito da recorrente. Aquisições de bens e serviços utilizados como insumo. A discussão, trazida em sede recursal, diz-se ao direito da recorrente apurar crédito em relação aos pallets utilizados para transporte de produtos por ela fabricados, cujas razões de direito foram assim apresentadas. É que ela tem as razões que ela fala, porque onde ela usa os pallets e por que seria insumo. A DRJ manteve a glosa por entender que os pallets, ou estrados, têm como finalidade a acomodação de caixas que contêm os produtos produzidos em unidades maiores, viabilizando a eficiente movimentação da mercadoria nas empilhadeiras, assim como o carregamento nos containers, quando da realização de transporte terrestre e marítimo até os destinatários finais. Logo, tais acessórios somente se agregam aos produtos depois de encerrado o ciclo produtivo, ocasião em que os produtos já se encontram definitivamente elaborados. Em relação aos pallets, entendo que a glosa deve ser revertida, considerando sua relevância à atividade exercida pela recorrente, os quais são utilizados como forma de viabilizar o carregamento dos produtos produzidos pela contribuinte e para proteger as mercadorias do contato com elementos estranhos que possam prejudicar sua qualidade. Com base no acima exposto, entende-se ser necessária a reversão das glosas de despesas compactas. Doutores, alguém diverge dessa... Não, então foi revertida a glosa por unanimidade dos pallets. Pode continuar, doutor. Tá. Insumos com alíquota zero. No caso em questão, a glosa se deu em relação ao ácido cítrico, que, conforme legislação mencionada no despacho decisório, estaria com a alíquota do PIS e da COFINS reduzida a zero. A recorrente entende que a vedação prevista no artigo 3º, parágrafo 2º da 10637, não se aplica ao presente caso, considerando que os produtos adquiridos são tributados pelas contribuições e, de ser aplicada a decisão proferida no ORE 3504416, crédito de IPI ao presente caso, sem razão à recorrente. Primeiramente, vale esclarecer que o artigo 3º, parágrafo 2º 2 da 10833, introduzido pela Lei 10.865, veda o crédito de valor de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como no caso dos autos. Do valor apurado, aí tem aqui o artigo 3º. Segundo a decisão do STF, a citada pela recorrente, segundo a decisão
do STF citada pela corrente diz respeito ao IPI, ao passo que a discussão sobre análise trata de PIS/COFINS, portanto inaplicável ao caso. Assim, mantém-se a glosa sobre insumos adquiridos com alíquota zero. Ok, vamos à votação. Doutor Vinícius. Com o relator. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Pode passar para a próxima matéria, doutor Zé. Bom, bens do ativo imobilizado. Nos termos da decisão, constata-se que o despacho decisório segregou a forma de apuração do crédito utilizado pela recorrente, na medida que parte dos bens teriam direito ao gozo do benefício de uso acelerado do crédito, 4 anos, e outra parte teria o direito de crédito na forma tradicional, em encargos de depreciação, a saber, a contribuinte não concorda com as glosas efetuadas nos créditos apropriados pela GEOMEX relativamente aos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa. No caso em questão, a contribuinte optou pela utilização de encargos de depreciação em 48 meses dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa. Entretanto, esta opção só poderia se dar em relação a determinados ativos, conforme trechos do despacho decisório abaixo relacionado. No presente caso, a requerente optou pelo cálculo de crédito da forma acelerada em 48 parcelas mensais sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para a utilização na produção de bens destinados à venda. No entanto, computou também os valores e outros bens, embora integrantes do ativo imobilizado, não são utilizados diretamente na produção dos bens vendidos, o que é defeso pela legislação de regência, consoante se conclui pelo texto de norma reguladora reto mencionado. De fato, o inciso 1 do artigo 1º da IN 457 limita o uso de máquinas e equipamentos quando utilizados na produção de mercadorias ou serviços produzidos, o que não seria o caso de modem, impressora, telefone celular e lista aqui vários. No mesmo passo, o parágrafo 2º do artigo 1º reto citado, instrução normativa, e o inciso 1 limitam o gozo do benefício do uso acelerado dos créditos apenas aos bens, ou seja, a máquinas e equipamentos, não estando incluídos, por óbvio, as edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, cabendo a glosa, portanto, em relação à construção de casa da química, construção ETA, construção geladeira água portável, construção prédio caldeiras, subestação de energia, construção área administrativa, laboratórios, vestuários, refeitório, ETE, biodigestor, extração, tal, várias delas. Diverso, o inciso 2 do artigo 1º da IN deixa claro que, em relação às edificações e benfeitorias de imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa, caberia o crédito das indigitas contribuições, não somente em relação aos encargos de depreciação. Nesta linha, impõe-se as glosas especificadas no anexo 1. Como se verifica, a autoridade fiscal somente considerou o crédito calculado pela depreciação acelerada em relação aos ativos ligados diretamente à atividade produtiva. Quanto aos demais ativos imobilizados, entendeu que poderia utilizar os créditos calculados para a depreciação normal dos bens. Entendo correta a ação fiscal quando separou os equipamentos e máquinas passíveis de sofrer a depreciação acelerada dos demais ativos, quais sejam as edificações em imóveis próprios e de terceiros, os quais sofreriam a depreciação normal, sendo assim não merece reparos à ação fiscal. A recorrente, em sede recursal, apresentou 2 argumentos. O primeiro questiona a glosa feita nas máquinas e equipamentos, posto que, segundo a fiscalização, não teriam correlação íntima com o processo produtivo, se não vejamos. Da informação fiscal, denota-se que o auditor fiscal procedeu à glosa dos créditos apropriados pela GEOMEX referente aos bens incorporados no ativo imobilizado da empresa,
por entender que as máquinas e equipamentos adquiridos não teriam correlação íntima com o processo produtivo. De acordo com o entendimento do auditor fiscal, os equipamentos de transporte dos produtos de área para outra da empresa, painéis elétricos que são necessários para o funcionamento dos equipamentos, exaustores com motor de exaustores eólicos, moinho de pele, moinho, net, instalação de moinho, que são equipamentos ligados diretamente ao processo produtivo, dentre outros, não teriam relação com o processo produtivo. Ora, os julgadores das máquinas e equipamentos mencionados nada mais são do que o próprio processo produtivo. O segundo diz respeito às construções, que a fiscalização entendeu por bem afastar o benefício do uso acelerado do crédito. Admitido, contudo, a depreciação normal dos bens, onde a recorrente pede, caso seja afastado o direito do benefício do uso acelerado do crédito, que seja admitido apurar-se o crédito na forma normal de depreciação. Em relação ao primeiro questionamento, constata-se que a discussão sobre os itens, máquinas e equipamentos mencionados pela recorrente, que teriam sido glosados, não foi alvo de discussão da RJ, sendo, salvo melhor juízo, matéria estranha ao discutido nos autos. Não há, na decisão recorrida, nenhuma análise sobre painéis elétricos que são necessários para o funcionamento dos equipamentos, exaustores com motor, exaustores eólicos, moinho de pele, moinho net, instalação de moinho, que são equipamentos ligados diretamente ao processo produtivo, sendo glosados os seguintes bens. Aí vem a glosa dos. Portanto, não se conhece do primeiro questionamento levantado pela recorrente. Já com relação ao segundo questionamento, a recorrente pede que seja admitido o crédito apurado com base em outras decisões já proferidas nos órgãos julgadores e que, ao menos, seja admitida a tomada do crédito com base no método normal de apuração. Em relação às decisões proferidas em outros processos, já se decidiu que não há nenhuma obrigatoriedade por parte de julgadores, posto que referidas decisões não possuem caráter normativo, podendo o julgador informar seu livre convencimento. Por outro lado, entendo que o pleito subsidiário feito pela recorrente deve ser atendido, ou seja, apurar o crédito com base nos encargos de depreciação sem o benefício do uso acelerado, considerando que a própria fiscalização já admitiu a possibilidade do contribuinte devendo, portanto, a fiscalização é realizar a apuração desse crédito pelo valor de depreciação conforme previsto na IN 457 de 2004. 457 de 2004. Conclusão. Diante do exposto, pode ir para a conclusão, né, presidente? Diante do exposto, conheço de parte do recurso e na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar e no mérito dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos partes e admitir o direito da contribuinte a apurar o crédito dos bens que tiveram o benefício de aceleração afastado pelo valor de apreciação conforme a IN 457 de 2004. É como voto, presidente. Ok. Perdão aí pela respiração, mas tem hora que não, sem problema. O ar. Doutor Vinícius. Vamos lá. Essa questão do não conhecimento que você levanta aí, eu não sei se eu sigo isso não, porque o voto da DRJ, primeiro a recorrente fala isso em manifestação de conformidade, levanta essa questão. Então seria uma omissão da DRJ no caso, se ela tivesse deixado de se pronunciar sobre os bens do ativo imobilizado que fariam parte, quais sejam os equipamentos e as máquinas que fariam parte do processo produtivo. A DRJ, ela, no finalzinho aqui do... O que foi isso, hein, gente? É obra aqui no... Já tirei o barulho, pode continuar aí. Beleza, olha só, no finalzinho do trecho dessa seção que ela trata dos bens do ativo imobilizado, ela diz o
seguinte: entendo correta a ação fiscal quando separou os equipamentos e máquinas. Ela não trata da... Não fala. Mas ela traduz, por outro lado, ela traz o fundamento do despacho decisório. Que no despacho decisório o cara trata lá de, não só dos imóveis e das construções, edificações, mas trata também da... Mas a DRJ não analisou isso, eu vi aqui. O contribuinte, ele deveria ter pedido a nulidade disso daí. Isso pediu. De caixa na pressão. É que, sabe o que acontece, Vinícius? Eu tenho quase certeza, isso aí é repetitivo. É tudo repetitivo. Deve estar, essa alegação aí deve estar em outros processos. Você entendeu? E acho que ele fez um recurso para tudo aí. Eu não sei, eu acho que ele se confundiu ou não se confundiu, mas é repetitivo. Eu só fico na dúvida seguinte, ele traz duas defesas em manifestação e em recurso voluntário sobre um determinado tópico, certo? E aí você não conhece sob o fundamento de que a DRJ não analisou? Mas ele... Esse primeiro, esse que eu não conheci, eu entendi que realmente a DRJ não tratou dele. Mas se ele trouxe no recurso, na impugnação... Então, é isso que o Walter está dizendo. Isso aqui, como é um repetitivo, pode ser que esse tópico se reporte a qualquer outro que esteja aí. Mas neste caso específico, ele não tratou. Não, sim, mas na manifestação de conformidade, o contribuinte trouxe essa alegação de que todos esses bens aí do ativo mobilizado, essas máquinas e equipamentos, entre aspas, são parte do processo produtivo. Ele trata disso na manifestação de conformidade. A manifestação é basicamente o recurso voluntário é basicamente uma replicação da manifestação. Olha só, na minha visão, não é a questão... infelizmente, a gente vai ter que trabalhar um pouco com esse barulho ridículo do fundo aqui, que é obra do... Estão fazendo obra e usam aquela britadeirinha, sabe, de quebrar. Uhum. E aí, fica dentro do meu ouvido, mas eu não posso fazer nada porque eles têm direito. Eu entendo também, como vocês aí, assim, ainda não botando, só para a gente estar discutindo, que uma vez que foi colocado na manifestação de conformidade, foi colocado no recurso voluntário, a questão não é de não conhecimento. Não é de não conhecimento. Também não pode ser de nulidade, porque ele não pede a nulidade. Né? Se ele pedisse a nulidade, você poderia até anular por questão de omissão, até porque você não vai dar o mérito para ele, né? Então, então seria o caso de afastar esses argumentos para evitar a supressão de instância? Afastar os argumentos para evitar supressão de instância? Como assim? Desculpa. Porque essa matéria não foi analisada. Essa matéria não foi analisada pela DRJ. A DRJ não analisou. Esses bens que ele alega aqui, que ele discute, que fazem parte do processo produtivo, não foi analisado pela DRJ. Ele deveria ter apresentado um pedido de nulidade. Ele não fez isso. A gente vai conhecer essa matéria e falar que vai afastar o direito dele porque ele não fez o pedido correto. Foi essa a minha ideia, entendeu? Porque se não foi lá, se eu conhecer aqui, eu vou estar julgando ela. Mas não foi julgada pela DRJ. E aí, como é que eu vou resolver isso? Aí eu não conheci. Por isso que eu coloquei que eu não conheço dela. Esse é um problema. Na verdade, essa última semana, os últimos dias, eu estava lendo um pouco essa questão de supressão do duplo grau, né, e supressão de instância. O Judiciário resolveu isso fácil, na verdade, na hora que ele colocou no novo CPC. Na verdade, já tinha colocado no anterior, mas melhorou no novo, que é a questão da causa madura, né? Ali basicamente resolve esse problema. E aí eu tentei adequar e pensar como a gente faria no nosso processo. No nosso processo a gente não tem essa previsão. Então, mas ao mesmo tempo, aí resolvendo casos que a gente vai ter posterior, que a gente várias vezes discutiu
sobre a gente baixa em diligência, o cara traz os documentos, e aí, a primeira instância não analisou. Não, a primeira instância disse que não tem necessidade de analisar, então a gente poderia analisar. Esse caso específico vira um imbróglio, porque a gente estaria tirando o direito de uma segunda decisão, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, o contribuinte não está se importando de abrir mão do duplo grau. Por que ele não está se importando? Porque ele não pediu a nulidade. Se ele não pede a nulidade, ele não está se importando. Sabemos nós que nenhum princípio é inafastável. E nenhum princípio é perpétuo. Qualquer princípio a gente pode afastá-lo. Aí pergunto eu, o duplo grau, o contribuinte tem a disponibilidade do duplo grau? Eu respondo que sim, eu entendo que tem. E aí, nesse caso específico, eu estou entendendo que ele abriu mão. Uma vez que ele não pediu a nulidade, ele, de uma forma... Isso é uma maneira de resolver o processo. Porque dentro da linha hoje processual, eu não poderia dar nulidade, e aí é contra algumas decisões que a gente já deu, e aí cada um ia, lógico, botar como quisesse, mas a gente já deu decisão que se não fosse pedida a nulidade, a gente não daria nulidade, até seguindo a linha do novo processo. Então, aí estou botando essas considerações para a gente pensar, para refletir. Eu considero questão de cerceamento de defesa, que é basicamente quando ocorre uma negativa de julgamento pela DRJ, de um ponto levantado pelo contribuinte, como é o caso, eu considero questões de cerceamento de defesa como questões de nulidade absoluta. Isso é vigente ainda, mesmo no novo Código de Processo. Não, posso só te falar uma coisa? Porque você segue a linha da PUC, eu sigo a linha do Largo São Francisco. Certo? Não, então você tem um entendimento de que o novo Código de Processo afastou essa dicotomia nulidade absoluta, nulidade relativa. Eu não entendo assim, e tem um fundamento teórico para balizar isso aí. Inclusive, minha esposa ela é especialista em processo civil. Depois de uma discussão que a gente teve aqui, uma conversa, um diálogo nosso aqui na sessão, eu lembrei para ela essa questão das nulidades e tal. Ela me mostrou exatamente um livro do Daniel Amorim, aquele menino aí de processo civil, um cara muito bom, é um cara jovem, doutor pela USP, e que ele fala exatamente na mesma linha que eu penso. Então, assim, isso que você traz não é, assim, verdade absoluta. Tem duas linhas diferentes, você segue uma linha, eu sigo outra. A minha linha é o seguinte... A verdade, eu entendo a tua linha, eu acho que todos... A única coisa que eu te digo, eu posso te afirmar, e aí você pode conversar com a sua esposa sobre isso, eu não me acho com a verdade absoluta sobre o caso. A questão tanto a jurisprudência como a doutrina, e pelo menos aí a doutrina que eu leio não é específica da PUC, né? A doutrina é utilizada também pela USP, né, que são as duas grandes escolas e as duas grandes, vamos dizer, balizadoras, e que tem várias opiniões contrárias, né? Mas usam basicamente a mesma doutrina, né? Você pega hoje, quem foi o cara que quem é que deu hoje o norte do Código de Processo Civil? Foi o Didier, né? Eu sempre esqueço o nome do cara. É o Didier. Foi o Didier. Tanto é que o Dinamarca briga muito e tem grandes discussões, porque por questão de brio mesmo, né? Ele fala, olha, peraí, o Didier está errado, porque ele fica chateado porque os doutrinadores hoje falam que o código é o código do Didier. Mas, veja, independente disso, eu não daria nunca nulidade se não fosse pedido, porque ele não está se sentindo cerceado. Se ele não está se sentindo cerceado, isso não é questão de ordem pública,
Entendeu? Eu não vejo como, porque, veja, a nulidade mesmo, tudo bem, não absoluta. A absoluta, ela existe ainda. Eu não tenho dúvida que ela existe. Está no parágrafo único do 278. Ela existe, a absoluta, para o Código Civil. O Código Civil tem todas as nulidades absolutas. É só no Código. Por que isso? Porque o objetivo do Código Novo, qual é? É você chegar na decisão de mérito. O objetivo vamos chegar ao mérito, vamos parar com esse negócio de anular, começar de novo e ficar andando para trás, ficar com passo de cara. Mas tudo bem, não vamos discutir isso. Vamos tentar resolver. Eu respeito a sua... Aliás, qual é o nome do livro? Qual é o nome da doutrina que você falou? Que eu gostaria até de lê-la. O nome do livro? O nome do livro é Daniel Amorim, se não me engano. Daniel Assunção. Eu te passo. Okay. Não, sem problema. Eu gosto de ler Inclusive naquela você lê a mesma coisa. Oi? Inclusive naquela própria sessão eu te mandei um artigo aqui pela lateral do nosso chat aqui. Que eu não vejo muito aquela lateral. Que utilizava exatamente as ideias do Daniel. Mas enfim, só uma coisinha desse aspecto específico da decisão da DRJ, eu não estou nem falando que ela é nula, não estou nem falando isso aí, tá? Eu estou só levantando questões. Sim, a gente está debatendo. Isso. Eu não estou nem... tem uma questão aí que a DRJ ela não analisa e que faz parte do voto do Zé aí na conclusão, que é o seguinte, ela conclui laconicamente que tem que ser aplicada a aceleração normal. A DRJ conclui isso. Só que ela não decide isso. Ela fala assim, tá, beleza. Mas o contribuinte ele já tinha se manifestado na manifestação de conformidade, dizendo que, tudo bem, não aplica acelerada, no caso aí das construções das edificações. Né? Não se aplica acelerada, mas vamos lá, vamos aplicar a depreciação normal. Ele pede isso, e a DRJ não aprecia isso de fato. Ela não, nem na questão das edificações, tem isso claro. Se, por exemplo, o cálculo feito pela fiscalização glosou tudo, considerou a depreciação normal para as edificações ou não? A DRJ não se pronuncia sobre isso. A DRJ simplesmente faz uma conclusão lacônica que a gente não sabe se ela está admitindo, se não está admitindo. Enfim, é problemática essa decisão, eu acho. Ok, alguém queria pontuar mais alguma coisa para a gente passar a votação? Mas você nega, então, essa... Não, eu não nego. Não, a gente não. Vamos ainda... Não, porque qual seria assim, eu não nego, Zé, mas assim, eu fico pensando, a DRJ não decidiu também sobre isso. Então, volto a questão, aquilo que você colocou no teu voto. Não é não conhecer, no caso, né? Porque o contribuinte, ele traz isso. Mas a gente, aí eu volto para a sugestão, para a linha que o Gilson começou a desenvolver. De repente, a gente pode superar a omissão da DRJ e julgar isso aí, mas que foram omissões importantes, eu acho que foram. Na verdade, eu vou ser sincero, nos últimos textos que eu li sobre essa questão do duplo grau, eu estou bastante convencido que o processo administrativo deveria dar uma mudada nesse sentido e permitir algo paralelo ao processo civil na questão da causa madura. Certo. Porque, veja, nesses casos, a gente acaba ficando em cima de um limite. Tá. Veja só, eu até coloquei, vocês podem ver embaixo aí, está em amarelo, que neste caso aqui, negaria. Que não sendo admitido o direito do contribuinte a apurar o crédito de depreciação
pelos previstos no 457, mantém-se a glosa pelo fato de não ser possível reconhecer de ofício o direito que, embora aqui admitido en passant, vamos dizer assim, como o Vinícius falou, ele não se aprofundar pela fiscalização, deve ser pleiteado pelo contribuinte através de novo pedido administrativo. O que vocês acham? Eu acho assim, olha só, o Gilson falou uma coisa interessante, que eu acho que se aplica bem no caso. Isso para defender a minha posição, tá? Porque, eu estou explicando isso porque eu vou concluir de uma outra forma aqui o que eu já vinha dizendo da questão do processo aí, que eu sigo uma outra linha diferente do Gilson e tal. Mas nesse caso, eu acho que a proposta do Gilson é interessante. O Gilson falou aí que a questão do cerceamento de defesa, ele não se sentiu cerceado, e é realmente uma questão, eu acho que eu não aplico cerceamento de defesa aí para anular a decisão da DRJ. Por quê? Porque o contribuinte simplesmente não suscita cerceamento de defesa. Então, quem que deve dizer se há cerceamento de defesa ou não é o próprio contribuinte. Ele tem que se sentir cerceado para a gente chegar a essa conclusão. Então, primeira coisa, não acho, então, que a decisão, embora reconheça que a decisão da DRJ ela é complicada em alguns pontos aí, nesse tópico apenas, não acho que seja um caso de nulidade. Então, afasto essa questão da nulidade. Com relação a julgar, eu acho que é interessante, eu acho que é uma coisa que tem que ser feita. A gente pode julgar, então, ultrapassar a questão de eventual omissão da DRJ e julgar. Com relação aos bens, máquinas e equipamentos, eu acho que não dá provimento, porque não teve, são bens que não integram aí, pelo menos a grande parte dessa lista, tá? Não integra o processo produtivo. Grande parte dessa lista não integra. Agora, com relação às edificações e construções, eu dou provimento nesses termos aí, porque a própria DRJ reconhece que tem que aplicar a depreciação. Ô Vinícius. Sim. Eu só estou com dúvida no seguinte, porque pelo que a DRJ julgou, ela trouxe a glosa de outros itens. Ela trouxe o trecho da fiscalização. A fiscalização fala o seguinte. Deixa eu apertar aqui, peraí. A fiscalização, ela fala o seguinte. Eu vou glosar porque não é ligado ao setor produtivo, molde, impressora, bababá, certo? Isso. A DRJ falou isso. Com base no despacho decisório. O despacho decisório, ele aceita máquinas e equipamentos. Ele não traz a relação. Ele fala, eu dou na máquinas e equipamentos. Contudo, esses itens aqui, molde, esses negócios, eu não dou. Beleza? Ele especificou que ele não estava dando. Certo? Então, eu vou glosar isso daqui porque isso aqui não entra no setor produtivo. Com relação à construção, não pode ser acelerada. Tem que ser a depreciação normal, isso. Certo? Aí o contribuinte chega e fala assim, eu tenho direito a crédito de painéis elétricos, exaustores eólicos, moinhos de pele. Só que isso não está na glosa do despacho decisório. Não está. Por isso que o Zé colocou que isso daqui talvez seja até matéria estranha. Porque não está no despacho decisório. Exato. Então, o Zé cita no voto dele, em relação ao primeiro questionamento, constata-se que a discussão sobre itens, máquinas e equipamentos mencionados pela recorrente que teriam sido glosados, eu não estou vendo esses itens que ele citou aqui como teriam sido glosados, não está lá naquela relação. Aquela relação é molde, é outras coisas. Não foi alvo de discussão da DRJ, sem salvo o melhor juízo, matéria está discutindo nos autos. Quer dizer, a gente nem sabe se esse argumento aqui está nesse despacho decisório. Como eu já disse, isso aqui é um repetitivo. Talvez essa discussão aqui, desses itens, esteja em outro despacho.
nesse processo aqui, não tem a discussão dessa glosa, desses itens que ele trouxe no recurso. Essa é a minha dúvida, você entendeu? Porque a gente vai julgar o quê? Vai falar, esses itens aqui, eles não entram no processo produtivo, mas foram glosados? Essa é a minha dúvida, você entendeu? Eles foram glosados? Tem uma lista aqui... Porque naquela relação que está no despacho que a DRJ mencionou, não foram. Tem aqui uma tabela, deixa eu ver aqui se tem esses itens. Tem no despacho, no termo aqui do despacho decisório, que o despacho decisório é uma pecinha, mas tem um termo de verificação lá na frente, que tem exatamente o que foi glosado. Deixa eu ver aqui. Ele não traz. Só tem construção direta, ampliação de construção. Isso. Tá. Então, eu acho que a decisão do Zé até tem um certo sentido, porque esses itens que ele trouxe que foram glosados não está sendo discutido. Não, mas ele fala nesse de fato, limita o uso de máquinas e equipamentos. Aí ele fala modem, impressora, telefone celular. Isso não faz parte. É isso que ele está falando. Isso. Ele glosou isso. Então, o que o contribuinte trouxe no recurso não foi o que foi glosado. Foi outra coisa. São 3 coisas que me parecem que são até do processo produtivo que ele traz. Mas aqui elas não estão, nesse processo, elas não estão glosadas. Agora, o que ele trouxe no recurso, aparentemente não está no despacho decisório como glosado. Aparentemente... porque o despacho decisório fala assim, etc., né? O despacho decisório cita notebook e tal, aí põe etc. Aí eu até estava com essa dúvida, porque quando você vai na decisão da DRJ, também não esclarece. Não esclarece. Por isso que eu não conheci, porque não aqui não está discutindo essa glosa, dessa como é que é aqui? Porque ele trouxe essas máquinas e equipamentos, mas pela listagem lá, não foram os itens que foram glosados, você entendeu? Não são as... Por isso que acho que o Zé falou que era matéria estranha. Bom, só mas fazer como tem etc., eu não sei se dá para você dizer que é estranho. Não, mas o etc., ele tem que... Aqui, se a gente está falando de glosa... Fala assim, no despacho decisório, tá? No despacho decisório, ele vai citando exemplificativamente as máquinas e equipamentos que não se enquadrariam nesse conceito aí de máquinas e equipamentos para produção, entendeu? Então ele vai citando split, notebook, aí micro-ondas, mesa, exaustores com motor, ele fala de exaustores aqui, cadeira locarina, exaustor eólico, Gol Produção, Split Itachi, etc. Então, assim, a fiscalização está glosando uma série de itens aqui, inclusive exaustores com motor e exaustor eólico, certo? É verdade, está aqui. Então, assim, por isso que eu falei, aqui, verdade. Por isso que eu disse que não deveria ser não conhecimento. Assim, eu diria que isso é improcedente, e com relação às construções, eu diria que é procedente. Agora, se bem que não se dá para dizer se a fiscalização aplicou a depreciação normal. Talvez ela tenha aplicado já a depreciação normal no cálculo, né? Mas, assim, é bom, então, restringir, assim, falar assim, o conselho do provimento com relação às construções e edificações, para que seja aplicada a regra de depreciação normal. Tá, e aí, nesse caso aqui, não seria não conhecimento, seria negar. Isso. Seria negar provimento. Agora, eu não sei se também, quando você dá provimento, é dar parcial provimento para que a fiscalização, ou para que seja apurada a depreciação normal das edificações. Não sei se isso seria mais adequado nesse caso, porque a gente não sabe se foi considerado ou não a depreciação normal. O contribuinte acha que não,
mas pelo que está no voto da DRJ, talvez já tenha sido. Porque a DRJ fala assim, não, tudo bem, é depreciação normal, e ela escreve como se a fiscalização já tivesse considerado a depreciação normal para os imóveis e para as edificações. Enfim. Mas esse pedido de depreciação normal é um pedido subsidiário que ela fez. Ela falou, se você não entender lá, me dá isso, entendeu? Não, são duas coisas distintas, porque, olha só, são dois problemas aí, por isso que eu acho que você tem que discriminar a questão da depreciação normal. A depreciação normal só se aplica às construções e edificações. Certo. Tá? Uhum. E a questão das máquinas e equipamentos é outra coisa. Máquinas e equipamentos, a fiscalização glosou não por causa da depreciação, mas porque não seriam integrantes do processo produtivo. Então, por isso que a gente está negando, porque isso aí não restou demonstrado que faz parte do processo produtivo, não por causa da depreciação. Certo? Perfeito. Tá. Então, não conhecer é negar porque não foi demonstrado que pertence ao processo produtivo. Porque, na verdade, são um monte de coisa aí que realmente não talvez os exaustores, mas, enfim, pelo que eu entendo aí, não ficou demonstrado também que faz parte do processo produtivo. E no próprio recurso parece que ele só se insurge contra 3 coisas, né? Com relação a máquinas e equipamentos. São aquelas que ele colocou ali. Né? Então, assim, deixa eu ver aqui. Painéis elétricos. Que são a planta gordura efluente, Talvez isso aí realmente seja até por conta de outros recursos, como o Walker falou aí. Ele não se insurge contra exaustor, contra aquela lista que a fiscalização coloca no despacho decisório. Tá. Aí ficaria conhecer em parte, quer dizer, conhecer do recurso, rejeitar preliminar e dar parcial provimento para reverter gloss de pallet e admitir o direito do crédito de depreciação da forma normal. Da forma do crédito de depreciação normal das edificações e construções. Porque tem também a depreciação desses bens e máquinas aí que não são do processo produtivo. Então, isso não entra. Entendeu? É a depreciação só das edificações aí, no caso. Depreciação normal só das edificações. A depreciação fica de acordo com a 457. Isso. Que a própria DRJ já tinha falado que era para ser assim, né? Se já foi, pelo menos a gente está ratificando o que eles estão falando, só isso. Né? Isso. Tá. Beleza. Tudo bem, aqui eu concordo com essa parte aqui, eu uso essa questão de não ter conhecimento para negar provimento nessa parte e fazer essas alterações aqui com o que foi dado provimento. Então, você está mudo, viu? Está mudo, Gilson. Desculpa. Eu gostaria que o senhor me falasse como é que ficou o seu voto, então, para eu poder colher o voto dos demais. Tá, então eu voto por conhecer o recurso e rejeitar a preliminar, certo, e no mérito dar parcial provimento para reverter as glosas de pallets, certo, e admitir o direito do contribuinte de apurar os créditos quanto às edificações e construções da depreciação, os
crédito de depreciação das edificações e construções, conforme previsto na IN 457. E construções, conforme previsto na IN. Ok. Beleza? Perfeito, obrigado, doutor. Doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, obrigado. Então, também voto com o relator. Obrigado aí, Vinícius e Walker, aí, tá? Legal, é que realmente essa discussão vai estar nos outros processos. É certeza que vai estar lá, porque são muitos processos repetitivos aqui. Então, estou copiando. Vinícius, eu aproveitei nesse tempo de discussões e baixei o livro do Daniel na edição 2018. Daniel Amorim, né? Ele segue a USP. Você hackeou o negócio ou pagou? Porque... Não, ele tem um... Não, eu botei aqui, ele tem um PDF de download grátis, desde que você entre pelo Facebook. Legal. É um cara muito bom, viu? Então, sim, eu já ouvi falar dele, sim. E essa ele editora, é jovem, né? É jovem, bem jovem. Essa editora é uma editora... Ele, inclusive, traz as... É que eu, particularmente, estou aderindo à tese da Ruda Alvim, né? Na verdade, a atriz da Ruda Alvim, ela tem um livro clássico de nulidades, um dos livros que efetivamente ela escreveu, né? Foi sua orientadora, não foi? Nessa especialização não. Aí? A minha orientadora foi uma procuradora do Estado, esqueci o nome dela agora. Agora não me lembro do nome dela. Mas ela... Esqueci o nome totalmente, mas já te digo. Ela era... Na verdade, quem conduzia, né? Porque a Rodolfin conduzia muito pouco a pós, né? Uhum. Professora, deixa eu me lembrar o nome dela. Cláudia, o nome dela é Cláudia. Ela é a coordenadora na verdade, ela é a coordenadora substituta lá da Rodolfin. Mas a especialidade dela dentro do processo não é a nulidade, são outras coisas. Bom, de qualquer maneira, estou replicando essa decisão até o item 333. É isso aí, 334 também. Ah, não, 334. É o 333. O 334 saiu de pauta a pedido da PFN. O 335 agora, de relatoria do doutor Jorge Abdo. Ok, posso soltar o relatório? Pode. Processo 11.030.0000602/2010, Graciotti S.A. Relatório. Prato presente processo de análise e acompanhamento de DCOMP transmitido em 12 de janeiro de 2006, onde o contribuinte pretendeu efetuar compensação de débito de PIS não cumulativo utilizando o direito creditório advindo do mandado de segurança que visava fosse declarado o direito de compensar valores recolhidos indevidamente a título de PIS. Período outubro 95 a fevereiro 96. Com parcelas de sendas de PIS ou outras contribuições administradas pela RFP, juntados e analisados elementos do processo, a DRF de origem emitiu despacho decisório onde anotou que, considerando-se os pagamentos relativos ao PIS realizados pela contribuinte por integraram os autos do mandado de segurança e adotando-se a alíquota de 0,75% conjuntamente com a sistemática da sinistralidade, conclui-se que os recolhimentos
base na MP 212, de 95, e na Lei 9.715, de 98. Foram inferiores àqueles que deveriam ter sido feitos em observância à Lei Completar 7, de 70. Assim, inexistentes quaisquer créditos decorrentes de pagamentos indivíduos e uma maior realizados pela interessada para os mesmos períodos não reconhecer crédito algum à empresa que reconhece do mandado de segurança e não uma boa compensação declarada, cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Em 7 de fevereiro de 2013, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Desculpa, eu estou tirando o meu microfone para esse barulho aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, Jorge, para a gente poder andar rápido com esse processo. Aqui é aquela questão de não ter fato gerador naquele período, não é isso? Correto. Ele tem o direito de recolher pela... Ele fala que não tem de 2 de 90, até 2,96. Em outubro, essa tese, não é? Ok. Bom, então, diante disso, você está negando o provimento, não é isso? Correto. Tá bom. Então, todos entenderam? Posso passar o voto? Pode. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Relator. Doutor Zé. Como relator. Doutor Corinto. Acompanho. Rafael. Acompanho. Denise. O relator. Também acompanho. Então, NPU nesse processo. Negado o provimento por unanimidade. Item 335. Agora o item 336. Também do doutor Jorge. Está com a palavra, doutor. Processo 10.980.0046441/2009-47. Pergunta Paz Judicial Limitada. Relatório. Trato presente processo de lançamento de nota de 150%, exigida isoladamente, por meio do auto de infração. Segundo o termo de verificação fiscal, a atuação refere-se à multa isolada aplicada em face de declarações de compensação consideradas não homologadas no processo de final 09 e de declarações de compensação consideradas não declaradas no processo de final 45, tendo em vista a utilização de créditos decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, conforme cópia dos despachos decisórios exarados nos competentes processos. Entendeu a autoridade administrativa que a contribuinte agiu com fraude ao promover tais compensações, já que estaria legalmente impedida de compensar débitos com créditos que estariam sujeitos a uma discussão judicial não transitada em julgado. Com efeito, foi aplicada a multa prevista, cientificada do auto de infração em maio de 2009. A interessada, por intermédio da procuradora habilitada, apresentou a impugnação. Em 5 de agosto de 2009, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba, por unanimidade de votos, considerou procedente em parte o presente lançamento, para cancelar, por força da decadência, o lançamento referente aos períodos de apuração em dezembro de 93 a abril de 94, e reduzir a penalidade aplicada de 150% para 75% dos valores compensados indevidamente, mantendo, assim, o lançamento da multa de ofício isolada. A empresa ingressou com recurso voluntário, em 28 de janeiro de 2020. Através de resolução, os autos foram deixados em diligência para que a autoridade preparadora informasse o atual posicionamento dos seguintes processos. Solicitou-se também à autoridade preparadora que junte cópias dos referidos processos. Ao final, foi solicitado também que fosse facultado a recorrente o prazo de 30 dias para se pronunciar sobre o relatório fiscal. É um relatório. Ok. Pergunta que eu faço. Que eu não abri o processo aqui, estava tentando ler o seu voto. Esses processos já foram finalizados? Já? Já. E a decisão foi ter crédito ou não ter crédito, é isso?
Correto. É porque eu estou vendo que você escreveu uma pegada de coisa. A única coisa que você teria que escrever era o seguinte: se a compensação foi verdadeira, ok, morre a multa. Se não foi ok, não morre a multa. Não é isso? Eu não tive essa conclusão, mas entendo o que você fala. Eu achei que a multa era simplesmente independente do pagamento. Mas houve pagamento. Então... Peraí. Vamos lá. Peraí. Deixa eu entender uma coisa. A multa não vem da declaração de compensação? Bem, não é isso? Isso. Então, e ela não estava esperando a análise das compensações para ver se a compensação estava certa ou estava errada? Correto. Então, a resposta, se estava certa ou está errada, é que vai dar o rumo desse processo, não é isso? Senhores, eu estou errado nisso? A gente está aqui debatendo, não é isso? Exatamente. Está certinho, presidente. Inclusive, no relatório, respeitosamente, Jorge, o mais importante do relatório era o resultado do retorno dos autos. Que eu não estou vendo aqui o resultado. Você enfrentou uma pregada de coisa aqui, mas você tinha que trazer o quê? O resultado da diligência, falando como é que foram como é que foi julgado, se foi procedente ou não a compensação. Se a compensação foi procedente, não tem multa nenhuma. Se a compensação não foi procedente, tem a multa. Se sair é só essa multa. Estou errado, senhores? Isso não está no resultado da resolução. A resolução informa o resultado. Sim, mas você falou de várias outras coisas aqui que eu não estou entendendo por quê. Por exemplo, utilização do crédito para compensação antes do trânsito em julgado. Mas por que vai discutir isso? Se isso está discutindo... Oi? Parece que ele está entrando nas matérias que são do objeto das compensações, né? Não precisa entrar nisso. Agora não tem que entrar nisso. Teve o pagamento, acabou. E aí, o Walker, você está aí? Ele tirou a fotinha que ele cola lá, que é dele. Eu acho que ele tira uma foto, cola ali, eu não sei se ele está ali. Qual é a tua opinião, Walker? Fora que o Jorge está com tempo para fazer voto? Tempo pra caramba, né? Não, essa parte aí a gente já sabe, né? A questão aqui é o seguinte, tem só um argumento que ele tem que se manifestar, que o contribuinte trouxe da multa, que é a do confisco, que tem que aplicar a súmula 2. O contribuinte fala que a multa é desproporcional a ter efeito confiscatório, isso aí ele tem que se manifestar, porque independente da decisão lá do... Perfeito. Aí isso tem que se mantiver, né? Oi? Isso, se a multa mantiver, porque eu não sei qual foi o resultado dos dois processos. Eu também não. Olha só, presidente, tem um despacho aqui. Por favor, Rafael, o resultado está na página 226 do processo. Exato, em resposta à resolução tal... Eu quero saber no seu voto onde está, Jorge, porque o que me interessa é onde está no teu voto. Eu entendi que aplicava a multa independente do pagamento. Não entendi nada. Não, ele tem no voto. No voto, Jorge, no seu voto tem isso aí, ó. No voto tem. Do Jorge, tem. É só ele cortar as 11 páginas anteriores. Brincadeira, Jorge. Na página 11, ele começa a tratar. Aí você tem que falar... É simples esse voto aqui, Jorge. Tem que falar o seguinte, aqui, você fala a multa isolada foi aplicada em face de declarações de compensação consideradas não homologadas no processo tal e de declarações de compensação consideradas não declaradas no processo tal. Aí você tem que botar, vírgula, processos definitivamente julgados, conforme, sei lá, teve a resolução, né? Sim, teve resolução.
Então, conforme a resolução tal, ou seja, não há que se discutir mais nada sobre os créditos ou sobre a consistência ou não das compensações lá, e isso que o Walker falou aí, cara, que tem que não se aplica esse lance de confisco, não sei o que, princípios, súmula CARF. Só isso. Vinícius. Mas o mais importante é o seguinte, é que eu não abri aqui. O mais importante é o seguinte, saber se naqueles processos foram ou não atestadas foram homologadas as compensações? Não homologada, o processo, pelo que eu vi, eu entrei no processo, talvez o Rafael tenha outra... Tem um despacho aqui. Está acabado. Agora, o da não declarada, provavelmente, porque esses processos de não declarada não tem segmento, então... Vinícius, deixa eu ver o despacho, tem um despacho aqui, ó, em resposta à resolução tal, informamos que o processo de cobrança final 09 foi quitado por parcelamento e o processo de cobrança final 45 foi quitado por pagamento, folhas 226.230. Ou seja, as compensações estavam erradas. Isso. Então, a multa é devida. Aí tem um problema de ordem processual aqui. Na resolução, ao final deve ser facultado a recorrente o prazo de 30 dias para pronunciar sobre o relatório fiscal. Não teve relatório fiscal e não abriu prazo para o advogado. Só para constar, não sei como é que ele vai tratar isso. Mas, se decide e mesmo sem ter facultado prazo ao advogado, e passa por cima, vamos dizer assim. Mas isso aí alguém alegou? Não, mas esse é um problema que aí, mesmo ele não tendo alegado isso está na lei, né? Que tem que dar ciência, tá lá aquele artigozinho que a gente completa, tá lá. Mas a ciência suprida, a falta de ciência suprida pelo conhecimento do contribuinte desse relato, dessa conclusão aí. Não, assim, se o contribuinte... Eu não sei se ele teve. Ele não foi cientificado, isso, não. Ele não teve. Não, tá, tudo bem, ele não foi cientificado formalmente, mas se ele, no recurso voluntário, ou depois uma peça depois... Olha só, mas essa foi antes, Vinícius. E como é que você vai saber? Porque, veja... não tem peça posterior, né? Não, porque o recurso, a resolução veio do recurso voluntário. Sim. Entendeu? Se fosse na manifestação de conformidade, depois no recurso voluntário ele não falasse nada, é uma coisa. Mas a gente fez uma resolução. Sim. E a gente não consegue saber se ele teve ciência. Então ele tem ciência disso. Teoricamente, o contribuinte está esperando até agora. Teoricamente, se o contribuinte assistiu o julgamento, ele sabe que saiu em resolução e está esperando até agora ser intimado para se manifestar sobre os dois processos, sobre a resolução, sobre o resultado do eu acho que nesse caso aqui a gente pode suprir. Por quê? Porque os acordos já foram cientificados ao contribuinte. Uhum. Outra porque não é documento novo que tem que abrir a parte. Isso aqui é um sobrestamento que a gente estava aguardando a decisão. Isso aqui não vai interferir em nada. Isso aqui não é um fato novo. Isso aqui nós sobrestamos. Na verdade, aquela resolução do Jorge lá não tinha que abrir prazo para ninguém, não. Essa resolução de sobrestamento não tem que abrir prazo depois que volta, não. Não é uma diligência. Não é uma diligência, é um sobrestamento. E não está juntando documentos novos. É um acórdão que a gente está aguardando julgamento. Isso aqui não vai causar nulidade nenhuma, não, gente. Vamos parar com isso. É isso mesmo. E esse caso não tem o reflexo que tem é diferente daqueles outros casos onde tem a compensação parcial ou não. Porque nesse caso a compensação foi ou não. Então, na verdade, a decisão, a mera juntada da decisão nos permite julgar. Aqui eu não preciso executar o acórdão para poder tomar uma decisão. Porque, na verdade, é uma multa que vem, como ele pagou, então vamos julgar. São fatos que ele conhece, são fatos todos que ele conhece. Ele que parcelou, ele que pagou, ele fez parte dos processos. Então, Jorge, tu tem que mudar teu voto todo. Tá. Ok. Mas o recurso é involuntário. O recurso é improvido. Tá, então, o que vai acontecer? O voto do relator é no seguinte sentido.
Ele está negando provimento porque, uma vez que o contribuinte pagou e parcelou, significa que as compensações foram consideradas não homologadas e devidas, qualquer nome que queira dar. Então, a multa, cujo fato gerador é exatamente a não homologação das compensações, ela é devida. Beleza. E a segunda parte é aquilo que o Walker falou. Ele vai ter que falar também da questão do confisco. Ele está negando porque não pode falar. Essa parte ele não alegou na manifestação de inconformidade. Essa parte não é alegada na manifestação. O não confisco? É. Então você tem que dar preclusão. Você não conhece de parte do recurso. Então ficou conhecido parcialmente, na parte conhecida o senhor está negando, é isso? Correto. Ok, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Ok. O relator. Ok. Doutor Zé Renato. O relator. Doutor Corinto. Só uma coisinha, ele vai ter que mudar o dispositivo final, né? Porque em vez de negar o recurso, ele está mantendo a multa. Não, ele vai mudar o voto todo. Não, eu estou falando só do dispositivo aqui. Mas eu estou negando o recurso. Sim, Não. vai manter a multa. Tá certo. Não, você tá assim, ó, no final está assim, ó, conheço do recurso em parte e na parte conhecida mantenho a multa. Sim. Não, você tem que negar provimento. Para manter. Para manter a multa. Já. Obrigado. Ok. Então, doutor Corinto. Acompanha? Rafael. Acompanhe. E Denise. Acompanhe, presidente. Ok. Então, na unidade de votos, não foi conhecida a parte do recurso, faça a preclusão, e na parte conhecida foi negado provimento no termo de voto do relator. O próximo item da pauta, doutor Walker deu uma sumida. Temos ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que fica o horário de almoço da menina? Não sei, Tainá? Oi. Normalmente a gente sai para o almoço, 12:30. Para você, tá tudo bem? Eu preciso sair agora. O senhor vai continuar a gravação? Vou continuar a gravação. Vou continuar a gravação. Tá ok, então. Então, você vai estar suspendendo agora? Isso, interrompendo a gravação. Ok.